Natal, Natal, uma época tão linda. Falo, sabe, eu amo Natal. Não é só pra comer os perus sadia. Que delícia. Cheia de árvores, pinheiros, presentes, muito amor e paz. O Natal, não sei se você se lembra, é a comemoração do aniversário de Jesus, né? A época onde os cristãos celebram Jesus, que é o grande ícone dessa religião. Vocês sabem que eu sou muito fã de Natal e eu prego para as pessoas começarem a gostar de Natal, porque muita gente detesta o Natal e muita gente não gosta dessa fase porque é uma fase onde todo mundo é falso uns com os outros, fingindo que quer o bem de todo mundo, mas durante o ano você não dá a mínima. Eu discordo. Eu acho que é melhor ter uma única fase do ano onde a gente pelo menos finge que gosta de todo mundo do que odiar todo mundo o ano inteiro, tá bom? Eu sou super a favor do Natal até para as pessoas que não acreditam em Jesus e tal. Eu acho que você não necessariamente precisa ser cristão para aproveitar essa fase do ano, para, enfim, entrar nesse clima de celebração e comunhão entre as pessoas. Eu sei, é cafona? É cafona. É meio até contra quem eu sou, porque morro de preguiça dessa coisa de, enfim, ser tudo do bem e tal, mas eu gosto muito dessa fase, gente. Não tente impedir meu espírito natalino. Só que como Jesus é esse grande profeta que realmente mudou a história da humanidade, é um antes e depois da existência dele, também é muito esperada a sua volta, o retorno de Jesus, né? Pra salvar todo mundo, pra condenar uns, condenar outro, enfim, cada religião ali cristã tem uma interpretação diferente sobre isso, mas isso também abre margem pra gente se perguntar: será que Jesus pode ter voltado e a gente não sabe que ele voltou? Isso abre margem para mais coisa ainda. Um dos grandes delírios de muitas pessoas é que elas seriam o profeta, o Messias, ou mais precisamente uma reencarnação do próprio Jesus Cristo. Hoje a gente vai analisar 5 histórias diferentes de pessoas que se dizem a reencarnação de Jesus. Algumas são muito, muito do mal, outras são só, sei lá, subcelebridades do super pop. Nesse roteiro eu me pautei numa matéria que saiu em 2015 na revista Super Interessante, que trata dessas reencarnações de Jesus, e a primeira história que a gente vai contar aqui é a do Shoko Asahara, lá do Japão, gente. Como muitas pessoas que têm esse vislumbre, essa alucinação de que são a reencarnação do Messias, às vezes, e muitas vezes, isso não sai para um lado do bem. E é o caso do Shoko Asahara. Ele foi líder da seita Verdade Suprema. Isso fez com que dentro dos delírios que ele vivia, ele arquitetasse um atentado terrorista dentro do metrô de Tóquio. Gente, vamos aqui abrir um parênteses. Muito líder de seita acha que é o próprio enviado de Deus, acha que é a reencarnação de Jesus, ou que eles mesmos são, não necessariamente uma reencarnação de Jesus, mas são tão bons quanto. Só que esses líderes de seita sempre acabam fazendo alguma coisa horrível em nome de Jesus, como se fosse ser líder você tivesse que causar a morte das pessoas, o que já, gente, já não é o extremo oposto de tudo que aconteceu na Bíblia a respeito de Jesus, pelo menos, né? Jesus olha para um cara desse e fala que é piada? Em 1995, os seguidores da seita Verdade Suprema jogaram gás sarin nas estações de metrô de Tóquio, atingindo mais de 6.000 pessoas que transitavam por ali. E 12 dessas pessoas morreram, gente. O plano, como o plano de muitos líderes de seita, era aumentar a influência dessa seita, ou melhor, chamar a atenção para eles, meio que falar de um arrebatamento, esses surtos que eles têm. Só que o Shoko Asahara, ele não só era a reencarnação de Jesus, como ele também dizia ser a reencarnação de Shiva, um deus hindu, e também a reencarnação de Buda. Gente, ele não queria ser uma coisa só, ele queria ser todos os grandes profetas das religiões mais influentes do planeta. Obviamente que isso não foi nada bom pra ele, né? Um atentado terrorista, ainda mais no Japão, acabou levando ele à sentença de morte. E ele foi condenado à forca em 2004. Agora a gente vai para Sibéria, na Rússia, onde existe o Vissarion.
É quase o nome do personagem lá de Game of Thrones, né, gente? Só que no caso, ele é vivido pelo Sergei Torop. Por um ano, ele difundiu os ensinamentos do seu livro O Último Testamento de Cristo, o que é um bom título de livro, inclusive. E a partir desse livro, ele começou a receber muitos seguidores, pessoas que acreditavam mesmo que ele era a reencarnação do profeta. E no ano de 1992, esses seguidores, junto com esse profeta, o Vissarion, se instalaram numa terra prometida chamada de Petropavlovka. E a história desse cara é uma história de revelação também. Ele trabalhava como guarda de trânsito, só que com a crise do final da União Soviética, ele acabou ficando desempregado. E o que ele fez? Foi entregar um currículo? Foi fazer um perfil no LinkedIn? Não, gente, ele teve a revelação de que ele mesmo era o Jesus. E é óbvio que ele, encarnando esse personagem de Jesus, né, ele resolveu começar a se montar de Jesus mesmo. Porque tem isso também, né, pra você provar que você é o Messias, aí a gente vai ter que se vestir igual ao Messias. E como é se vestir igual ao Messias? Parece que a gente tá no século 0, sabe? Parece que a gente tá no século 1. Eles começam a usar roupas e cabelos de Jesus e fica aquela coisa assim. Sem contar que a gente acredita que provavelmente a visão, a imagem que a gente tem de Jesus hoje em dia, sendo um homem branco de cabelo liso e olhos claros, não condiz com a realidade da época onde historicamente Jesus viveu, né? Mas enfim, aqui nada que seja minimamente factível faz sentido algum, né? Eles querem viver o surto mesmo. Essa comunidade que eles criaram foi crescendo e hoje em dia conta com mais de 10 mil discípulos espalhados aí pelo mundo. E óbvio que as pessoas que creem na história dele chamam ele de o professor e tem que doar no mínimo 10% da sua renda para essa seita. E essa seita ainda existe e prega algumas coisas do tipo: mulheres têm que ser submissas aos homens, sabe? É um grande clássico do machismo misturado com a religião, né? Uma coisa que você vai ver em todas as seitas, todas as histórias de seitas macabras e bizarras, que inclusive é um ótimo tema pra gente trazer aqui no canal. É sempre uma coisa tipo: o profeta está acima de todo mundo está abaixo dele. Não, nós não somos irmãos, não, a gente não vai andar junto com os pobres, a gente não vai querer fazer nada do que Jesus fazia. Não, a gente vai usar as mulheres a nosso favor e eu vou ser o grande manda-chuva daqui. Uma coisa que eu vou até jogar aqui essa reflexão pra vocês é que às vezes quando eu vejo alguém assim se passando por Messias e falando eu sou Jesus encarnado, eu penso assim, putz, imagina se é mesmo? Imagina se a gente tá vendo aí alguém que é Jesus de novo e não sabe que é. Se a gente tá negando, assim, mas daí você vai parar pra pensar, as pessoas não estão usando nada que preste, sabe? Não que eu acho que as pessoas tenham que fazer milagres como Jesus fazia, embora muitas seitas acreditem que esse grande soberano da seita faz milagres igual a Jesus, ou até maiores milagres do que Jesus teria feito na época, mas enfim, o que vai fazer a gente acreditar que o Messias realmente é um Messias, que um novo enviado de Deus é um novo enviado de Deus? Eu não tenho a resposta, né? Será que nunca mais teve? Ou será que teve aí alguém que realmente foi um enviado de Deus que fazia milagres e a gente não sabe porque a gente, sei lá, tava no Twitter? Sempre me passa na cabeça essas reflexões, mas enfim. Agora a gente vai pra Inglaterra com a história de David Shepler, que em 2007 teve aí uma viagem profética, uma viagem alucinógena com cogumelos e a partir... Tô doidona. A Lucy cresce. Ai, gente, mas tudo bem, enfim. E a partir dessa viagem alucinógena, ele percebeu que era Jesus. Isso é outro ponto bastante comum. Muitas pessoas que acreditam ser o Messias ou acreditam estar vendo revelações, assim, de Deus. Não necessariamente que você é o Messias, mas, tipo, acreditam que tem um sinal divino na vida delas. É muito comum isso acontecer por influência de alucinógenos e traumas ali também, né? Enfim, um grande surto. Diz que no meio dessa viagem, um anjo apareceu pra ele e deu a notícia. Desde então, ele também encarna esse personagem que anda com roupas brancas, sem sapato, uma coisa assim que, gente...
Precisa? Dizem também que esse novo Messias é uma versão assim legalize, porque ele continua fumando sua bela da maconha ali. E uma coisa muito bizarra da história do David é que ele já pertenceu ao serviço secreto britânico, o MI5. Ele teve até umas tretas por revelar informação e tal de alguns serviços que eles faziam lá, chegou a ser preso, mas isso tudo antes dele ter essa grande revelação, porque depois foi só, olha, gente, surto atrás de surto. Esse Messias chegou a anunciar o fim do mundo pra 2012. Talvez ali o calendário tivesse um pouco errado. E ele é um grande crítico do sistema no qual a sociedade vive. Pelo menos isso eu acho que é algo minimamente positivo que ele faz, ao contrário dos outros, que na maioria são terroristas, né? Ele também prega uma mensagem de amor incondicional e ele não chegou a criar uma seita para usar pessoas em seu benefício. Ele vive, na verdade, com alguns amigos numa comunidade assim, semi-nômade, como eles explicam aqui, ocupando várias casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Então ele meio que faz uma ocupação, ele com os amigos dele, assim, indo de lugar em lugar. O que fez com que eles enfrentassem problemas judiciais por invasão de propriedade privada, gente. Só que um ponto muito, como é que eu posso dizer? Me identifiquei com esse Jesus daqui, né? Esse profeta, não sei. É que ele se monta de drag também. Por quê? Ele tem a resposta. Às vezes ele encarna o personagem de Dolores Kane. E ele alegra que isso não tem a ver com ser homossexual. É como balancear as coisas, os lados feminino e masculino. Como se eu pudesse esquecer que sou David Scheller. Só faz mais parte do surto dele, né? Porque ser drag já é um grande surto. Agora imagina se a gente tem um profeta que é drag queen, não sei, seria uma coisa bem diferente do que a gente imagina. E o próximo profeta é o Michael Traverser, do Novo México, nos Estados Unidos. O nome original dele é Wayne Bent e ele é bem conhecido ali entre os seguidores dele por ter previsto o fim do mundo para 2007. Não veio aí também, né, gente? Ou talvez tenha vindo e a gente não percebeu. Como eu já falei, esses líderes de seita acabam abusando de mulheres e com ele não foi diferente. Ele foi preso, inclusive, por alegação de, enfim, ter abusado fisicamente de mulheres da seita, que ele obrigou elas a tirarem a roupa e não sei o quê. Um caso horrível. A trajetória dele começou em 1989, quando ele convenceu alguns adventistas a abandonarem a igreja e segui-lo numa vida sem pecados. Mas só em 2000 ele ouviu Deus dizer que você é o Messias. E tempos depois ele transou com 2 fiéis, alegando que isso era ordem divina. Enfim, com o tempo ele começou a ouvir cada vez mais vozes divinas e ele alega que essas vozes foram as vozes que disseram o que ele devia fazer como Messias, e uma dessas coisas era tirar a roupa das mulheres que seguiam ele ali e tocar o corpo delas. Se isso não é um insulto a toda a trajetória cristã e ao que se espera e se conhece de Jesus, eu não sei o que isso é. E eu não sei como as pessoas que seguem essas seitas, esses messias, esses falsos messias, acreditam nesse tipo de coisa. E é muito triste mesmo, porque é baseado sempre em usar da fragilidade dos seguidores, da vulnerabilidade deles, da carência deles por uma esperança na vida, por uma mudança de vida. Enfim, esses falsos messias que criam seitas do mal sempre conseguem pegar o ponto fraco das pessoas. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, isso em 2008, mas ele acabou saindo em 2016 para cuidar de um câncer de pele que ele estava sofrendo. Muito bizarro. E nós não podemos deixar de falar dele, o nosso brasileiro, o Henri Cristo. Uma das figuras mais emblemáticas, sei lá, ele é dos anos 90, anos 2000, não sei. Só sei que ele aparece muito em reportagens de televisão, em programas sensacionalistas e cada vez mais ele se tornando uma subcelebridade. Eu não sei como ele ainda não foi na farofa da GK, gente. Eu não sei o que pensar. Você conhece o Henri Cristo? Eu conheço o Henri Cristo.
O que ele tem a ver com Jesus, se não essa visão estética, né? Essa imagem estética que é um roupão e um cabelo comprido. De resto, não tem nada a ver. Só que a história do Henrique Cristo começa desde criança. O nome dele é Álvaro Thaís e ele diz ouvir uma voz que fala com ele a respeito de revelações desde os 5 anos de idade. E aos 13 anos, ouvindo essa voz, seguindo o que a voz aconselhava, ele saiu da casa dos pais adotivos dele e acabou indo morar na rua, onde ele viveu ali de uns bicos, onde ele fazia umas coisas de astrologia, trabalhava como garçom, enfim, se virava como podia. Aos 31 anos, ele fez algo que chamou bastante a atenção das pessoas, que foi um jejum de 4 dias seguido, 4 dias sem comer. E a partir desse jejum foi quando as revelações começaram de fato. E foi quando ele percebeu que ele sim era a reencarnação de Jesus. E foi ali que ele decidiu adotar o nome artístico de Henrique Cristo. A missão dele, era pregar o amor, ajudar a pessoa a pensar por si mesma sem ser escrava de uma religião. Em 1982, ele juntou uma multidão numa praça em Belém e seguiu até uma igreja, olha só. E ali ele fez algo muito desrespeitoso, que é um crime, né? Um crime de intolerância religiosa. Ele chegou nessa igreja, tirou uma imagem de Jesus que estava lá, jogou ela no chão. Por isso ele acabou sendo preso. O que, né, gente, não é pouca coisa o que ele fez. Só que depois ele saiu e continuou pregando a palavra, viajando pelo Brasil todo e conseguindo seguidores dele. Atualmente ele vive numa chácara muito grande, confortável em Brasília, com as grandes Henriquetes. Como é que é o nome das seguidoras dele, gente? Ele tem as Henriquetes lá. Enfim, é nessa fazenda que tá a sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, que é o nome ali da seita que ele criou. E lá, sexo e carne vermelha são proibidos. As 15 discípulas administram o lugar e gravam músicas de louvor a ele. O que é um dos maiores surtos, gente, de todos esses. Ai, gente, é o maior surto do Henrique Cristo, é isso. As discípulas que estão lá sempre servindo ele, trabalhando com ele, levando a palavra dele, gravam músicas, fazem músicas inspiradas em grandes hits, tem coreografias, postam esses vídeos na internet. É um grande surto. Pra quê? Pra nada. Sua bondade e poder vão te tocar. Henrique Cristo é espetacular. Pode vir questionar, vai comprovar. Henrique Cristo é o rei, vem pro reino você também. E quando o Henrique Cristo é perguntado qual que é a diferença dele, que é o Jesus verdadeiro, segundo ele mesmo, né, para os outros que são os falsos profetas. E ele diz o seguinte: a diferença entre mim e os falsos profetas é que eles só pensam em lucro por meio de benefícios materiais ou louvores egocêntricos. Existe coisa mais egocêntrica do que você se considerar a própria reencarnação de Jesus? Eu acho que tá tudo bem se você quer fazer um trabalho espiritual, se você quer levar uma mensagem de amor, paz, alegria e tudo bom. Mas daí até você dizer que você é o próprio Jesus, sabe? Eu acho bem problemático e assustador também. Tudo um grande circo midiático, gente. Circo midiático que ele adora, sim, porque antes do Henrique Cristo ter essa grande revelação, até programa na TV ele já teve como astrólogo e tal. Então ele gostava muito dos holofotes, gente. Eu acho tudo bizarro e assustador ao mesmo tempo, mas a ciência explica isso. Existe uma coisa chamada Síndrome do Messias, ou complexo do Messias, que é quando a pessoa acredita que ela é um grande enviado de Deus, como o próprio Jesus, ou ela tem extrema importância em algum movimento religioso, assim, alguma catarse religiosa que o planeta vai viver. Então eles acham que eles estão ali como figura fundamental, como centro ali de transformação do planeta mesmo, gente. No que diz respeito à religiosidade, enfim, o futuro da humanidade vai passar por essas pessoas.
pessoas. É um transtorno que não é raro e também existe a síndrome de Jerusalém, que é quando as pessoas vão para Jerusalém e ao chegar nesse lugar, elas são acometidas por esse mesmo sentimento de que ou elas são o próprio Messias ou elas estão tendo revelações divinas que ninguém mais tem e elas são ali o grande enviado de Deus e não sei o que lá, e elas têm uma mensagem, uma revelação, o destino do planeta passa por elas e tal. É bem bizarro e é muito diferente de extremistas religiosos, porque os extremistas religiosos, eles não necessariamente são o centro das atenções, né? Eles podem fazer ali os atos dele, as crenças dele podem se basear mais nos livros que eles acreditam ou no próprio Deus que eles acreditam. Quando a pessoa tem essa síndrome de Messias, é tudo baseado nela mesma. Elas são o próprio Deus, elas falam com Deus, elas são as responsáveis por tudo, elas vão salvar a humanidade, todo mundo tá errado, só elas estão certas, o que é bem bizarrinho. Eu acho isso assustador. Não vou dizer que é uma falta de respeito, porque também é uma falta de respeito, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que é um quadro clínico também, né, gente? E você? O que você acha dos Messias? Algum deles passa perto do que a gente espera do próximo Salvador que a humanidade precisa? Eu acredito que não. De toda forma, um Feliz Natal pra você. Espero que você passe o Natal da melhor forma que você preferir, tá bom? Acreditando em Jesus ou não, sendo cristão ou não, não importa a sua religião. O que importa é que é uma época boa pra gente encher a pança, gente. Vamos comer também, vamos amar as pessoas, vamos ser felizes, vamos fazer árvore. Inclusive, assista meu vídeo montando a árvore de Natal, hein? Se bem que já tá tarde demais pra você montar a sua. Não, nunca é tarde demais, gente. Sempre dá tempo de montar a árvore, sim. Lembrando que temos vídeos aqui no canal de terça, quinta e domingo. Toda sexta-feira sai episódio novo do meu podcast. Um beijo no seu coração. Feliz Natal! E meu nome é Lorelai Fox e é nessa aqui eu vou.